O número de pessoas investindo na Bolsa de Valores continua batendo recordes. Já são mais de 3 milhões de investidores comprando e vendendo ações na Bolsa aqui no Brasil. Mas será que esse é o melhor caminho para os seus investimentos? Por que está todo mundo abandonando a renda fixa? Que loucura, né? Fica comigo nesse vídeo para entender de uma vez por todas a diferença entre renda fixa e renda variável e qual delas é melhor para você. Se liga! Fala pessoal, sou eu, Marcelo, e pensa rápido. Se você tivesse que escolher entre renda fixa ou renda variável para investir o seu dinheiro, qual você escolheria? Difícil, né? Mas até o fim desse vídeo você vai aprender exatamente como responder a essa pergunta. Mas para falar sobre isso eu preciso de uma coisa. Eu preciso da sua inscrição, lógico, sem a sua inscrição a máquina não funciona. Lembrando que esse não é um canal de brincadeira, é um canal para te agregar conhecimento, para te dar insights sobre dinheiro, para você progredir na sua vida. Então se inscreve no canal, deixa seu like e vamos pro vídeo. Bom, o fato é que o investidor brasileiro, historicamente, nunca teve essa cultura, de investir em bolsa de valores. E existe uma explicação para isso. Taxas de juros. O Brasil costumava ser um país recordista mundial em termos de taxas de juros. E isso deixava a vida do investidor muito fácil, porque a rentabilidade dos ativos de renda fixa em geral está diretamente ligada a essas taxas de juros do país. Aqui no Brasil, os juros básicos da economia são representados pela famosa taxa Selic. E talvez você se lembre que num passado recente, ali entre 2015 e 2016, essa taxa Selic chegou ao patamar de 14,25% ao ano. Marcelo, o que isso significa? Significa que investindo nas aplicações mais conservadoras do Brasil, você tinha 14,25% ao ano de rentabilidade nos seus investimentos. Não é à toa que a poupança foi endeusada por décadas aqui no Brasil, Esse era o cenário perfeito para todo investidor, porque você tinha ao mesmo tempo as 3 características que o investidor quer quando pensa em investimentos, que são alta rentabilidade, alta liquidez e baixo risco. E tudo isso fazendo só o feijão com arroz nos investimentos, aplicando no que existe de mais simples, mais conservador em termos de investimentos no Brasil, que são justamente as aplicações de renda fixa. Só que, atualmente, a gente vive o cenário oposto. Nós passamos por um longo ciclo de queda de juros aqui no Brasil nos últimos anos, e por causa disso, a renda fixa passou a ser muito menos atrativa. Atualmente, ela entrega rendimentos de somente 2% ao ano, ou seja, as mesmas aplicações que até 2015 pagavam cerca de 14% ao ano de rentabilidade, hoje elas rendem somente por volta de 2% ao ano. Tá difícil da renda fixa superar até mesmo a inflação do país. Então, é outro contexto completamente diferente que nós temos para investimento aqui no Brasil em relação ao que costumava ser. E isso, claro, vem fazendo com que os investidores brasileiros busquem formas alternativas de investimentos que possam, pelo menos, tentar entregar retornos mais altos, como a gente costumava ter aqui no Brasil. E a principal dessas alternativas, claro, é a famosa renda variável, representada principalmente pelas ações de empresas que são negociadas na Bolsa de Valores. E bom, é importante, em primeiro lugar, a gente definir o que é renda fixa e o que é renda variável. Marcelo, eu já sei que renda fixa é um investimento que a gente já sabe quanto vai render na hora que faz a aplicação. Calma lá, o grande conceito que está por trás de uma aplicação de renda fixa não é exatamente uma rentabilidade que você sabe qual vai ser. É uma palavrinha chamada crédito. Os ativos de renda fixa nada mais são do que um empréstimo de dinheiro. Toda vez que você tira dinheiro do seu bolso e investe num ativo de renda fixa, você está fazendo um empréstimo para alguém, que pode ser um banco, uma empresa ou o próprio governo. E depois de um tempo você recebe o seu dinheiro de volta, juntamente com a rentabilidade do período. Se você quer entender com mais profundidade o funcionamento do mercado de crédito e da classe de ativos de renda fixa como um todo, assista a live número 6, onde eu dei um panorama detalhado sobre esse assunto. Aproveita enquanto ela está disponível gratuitamente aqui no YouTube por mais alguns dias. Depois ela vai ficar disponível somente na minha comunidade de investimentos. Clica no card aqui em cima e confere lá. Mas o que confunde as pessoas é que muita gente acha que investindo em renda fixa, você já sabe exatamente quanto vai ter de retorno com aquele investimento no momento da aplicação. Sabe de nada, inocente! O que não é necessariamente verdade, como eu falei. A nossa cultura aqui no Brasil realmente leva a gente a pensar que a renda fixa é sempre mais previsível, mais segura, mas esse é um conceito errado sobre renda fixa, porque pode ter sobe e desce, ganhos e perdas, assim como a bolsa. O que acontece de diferente em ativos de renda fixa é que você tem as condições
as regras de remuneração desse investimento definidas desde o início da aplicação, mas não necessariamente a rentabilidade que você vai ter com esse investimento. Então, no momento que você investe em renda fixa, o que você define são as condições. Condições como o prazo dessa aplicação, ou seja, quanto tempo o seu dinheiro vai ficar lá investido. Ele tem uma data de vencimento, né, que é quando você recebe o seu dinheiro de volta. Você define o valor que você vai investir e também os juros desse investimento. Não são os juros que você vai pagar, claro, são os juros que você vai receber, ou seja, é quanto você vai cobrar para emprestar o seu dinheiro. Então a renda fixa tem que ter essas condições bem claras, que são o prazo, o valor investido e os juros, ou seja, a taxa de rentabilidade contratada. Inclusive, sobre esse terceiro ponto, a forma como esses juros vão ser pagos também é definida desde o início. Se os juros vão ser pagos por investidor a cada 6 meses, 12 meses, somente no vencimento, tudo isso é definido no momento da aplicação. Então, a grande característica da renda fixa é que no momento do aporte, ou seja, no momento que você aporta o seu dinheiro, que você faz esse investimento, contrata esse título, você sabe exatamente todas as condições daquele investimento e qual o fluxo de recursos que você vai receber dele. Já o termo renda variável diz respeito aos ativos onde não se tem essas condições de rentabilidade pré-acordadas, como na renda fixa. Existe uma incerteza em relação a qual vai ser o seu retorno fazendo um investimento desse tipo. Geralmente o investimento em renda variável, ele traz uma característica de investimento em propriedade, de um patrimônio que você adquire. Geralmente você está comprando a participação em algum ativo. Se for uma ação de uma empresa, por exemplo, você está comprando uma participação no negócio dessa empresa. Você vira sócio dela. Se for um fundo imobiliário, você está comprando uma cota de um fundo que tem vários ativos reais, vários imóveis ali dentro dele, né? Seja qual for o caso, a renda variável não tem aquelas características pré-acordadas da renda fixa. Ela não tem prazo definido, não tem uma data de vencimento dessa aplicação e nem uma remuneração definida. Você não sabe quanto vai ganhar com aquele investimento. Você pode comprar ações e carregar na sua carteira para o resto da vida, sem ter vários vencimentos ao longo dos anos. E quanto você pode ter de lucros com essas ações, não tem um teto como na renda fixa, é ilimitado. E bom, eu particularmente não invisto em renda fixa. E os motivos para isso são dois. Primeiro, que ativos de renda fixa, de uma forma geral, eles possuem esse prazo de vencimento que a gente já conversou, né? Que pode ser de 1 ano, 3 anos, 5 anos, tem alguns títulos de até 20, 30 anos de vencimento, vai depender de cada caso. Mas uma hora esse investimento vai vencer e você vai receber esse dinheiro de volta caso aquela instituição honre com o pagamento, claro. E aí você tem que realocar esse dinheiro, ou seja, arrumar outro lugar para investir. O problema disso é que quando esse título vence, você paga imposto de renda sobre os rendimentos que você teve com esse ativo. Isso acaba reduzindo bastante a rentabilidade do investidor ao longo do tempo, porque se esse dinheiro tivesse investido em ações, você poderia passar décadas com esse capital alocado numa ação sem pagar imposto sobre o ganho de capital. A gente conversou agora que ações você pode investir de forma indefinida, não tem um prazo de vencimento, né? Então, os impostos que você paga sobre os lucros na renda fixa, à medida que seus títulos vencem ao longo dos anos, eles saem muito caro, porque eles são dinheiro que poderiam estar investidos gerando mais retorno para você, sem incidência de nenhum imposto ao longo do tempo. Outro motivo é que a história já provou que a renda variável gera retornos muito maiores do que a renda fixa no longo prazo. Se a gente pega intervalos de observação pequenos, como 2 anos, 3 anos, 5 anos, em alguns deles a renda fixa vai performar melhor, e em outros a renda variável vai performar melhor. A economia funciona em ciclos, né? Ciclos de altas e baixas de juros. E cada momento desse ciclo é mais benéfico para uma ou outra dessas classes de ativos. Mas operar, entre aspas, o que tiver melhor naquele intervalo, naquele determinado ponto do ciclo econômico, é uma estratégia pouquíssimo eficiente, porque você acaba tendo altos custos de corretagem e custos de impostos por ficar girando demais a carteira, comprando e vendendo toda hora. E também porque o risco de tentar acertar o timing exato das altas e das quedas das taxas de juros é muito alto. Você pode acabar comprando ou vendendo determinados ativos na hora errada, apostando num determinado movimento da política monetária e acabar se dando muito mal com isso se esse movimento for na direção contrária. A solução para isso é muito simples e se chama longo prazo. Esse aqui é um gráfico famoso do livro do Jeremy Siegel, o Investindo em Ações no Longo Prazo. Aliás, um livro que eu recomendo fortemente que todo mundo que quer ter sucesso na bolsa leia. É leitura obrigatória para quem quer investir em ações
E esse gráfico mostra que as ações geraram retornos médios de aproximadamente 6,6% ao ano, acima da inflação nos últimos 200 anos, muito acima da renda fixa. Você pode ver que $1 investido em títulos de renda fixa de prazos mais longos, nesse intervalo de observação de mais de 200 anos, teria se transformado em cerca de $1.778, enquanto o mesmo $1 investido em ações teria se transformado em aproximadamente $705 mil. Ou seja, no longo prazo, o que enriquece realmente não são títulos de renda fixa, são negócios. São ações de boas empresas que você compra na Bolsa de Valores, se torna sócio delas e, como sócio, passa a usufruir de uma parte de todo o lucro que essa empresa gerar ao longo dos anos. E dito tudo isso, o que você deve fazer então com a sua carteira de investimentos? Você deve investir tudo em renda variável porque o Marcelo investe também e porque historicamente foi o que deu mais retorno para o investidor? É claro! E a resposta é: claro que não. Para com isso, hein? O melhor investimento para você é aquele que atende aos seus objetivos, que te deixa tranquilo, confortável com as suas decisões de investimentos, porque você entende bem daquilo, sabe o que está fazendo e por isso você se sente seguro. Eu vejo muita gente indo com muita ânsia para a bolsa, achando que a bolsa vai te deixar rico de uma hora para outra, e eu sinto dizer que não vai. O que te enriquece é o trabalho, é juntar dinheiro e ter capacidade de aportar novos recursos com frequência na sua carteira de investimentos. A bolsa é um instrumento maravilhoso para você multiplicar o seu patrimônio, uma vez que você já tem capacidade de poupança. Mas ela é muito mais uma ferramenta para te auxiliar na construção do seu patrimônio do que de fato algo que vai te enriquecer do dia para a noite. Muita gente está começando a buscar sobre investimentos agora e já está indo 100% para a bolsa. E eu recomendo que você não faça isso. Começa devagar, comece pela renda fixa ou de repente com uma parcela pequena da sua carteira em ações e vai entrando na bolsa aos poucos, até você pegar mais experiência, até você sentir como o mercado funciona e entender um pouco mais daquilo. Mas jamais pegue um patrimônio que de repente você já tem e coloque tudo na bolsa de valores sem estar muito bem situado em relação ao que você está fazendo. Isso pode te custar muito caro. O ideal, na minha avaliação, é sim que você construa o seu patrimônio de ativos financeiros em renda variável, já que a gente já sabe que ela gera um retorno muito maior do que a renda fixa no longo prazo. E é óbvio que a gente quer investir no que a gente sabe que é melhor. Mas não adianta nada você investir o seu dinheiro em algo que você não conhece muito bem e depois ficar preocupado, chateado quando acontecer uma oscilação negativa na bolsa e até perdendo suas noites de sono por causa disso. Eu te garanto que na primeira queda que a bolsa tiver, você vai ficar preocupado sem entender o que está acontecendo, vai ficar com medo de perder mais do que já está perdendo e vai acabar vendendo as suas ações no pior momento possível e perdendo um dinheirão que não tinha necessidade nenhuma de sair do seu bolso. Eu já vi esse filme se repetir tantas vezes que eu não consigo nem explicar. Por isso que eu sempre sugiro para todo mundo que, se possível, você entre de cabeça nos estudos sobre ativos de renda variável e se qualifique para tomar as melhores decisões possíveis de alocação de patrimônio ao longo da sua vida nessa classe de ativos. Porque é sim o que gera mais resultados para o investidor de longo prazo. Mas se você não quer estudar, não tem tempo ou até mesmo não tem interesse em mercado financeiro, não tem problema também. É absolutamente normal. Muita gente não gosta mesmo de mexer com isso. Não é um tema que chama atenção para todo mundo como é para mim. E tá tudo certo. Você pode sim construir um patrimônio muito bom somente com ativos de renda fixa, que também vai te gerar ganho de capital e até mesmo renda passiva, né? Assim como na renda variável. Você vai abrir mão de um pouco de rentabilidade nos seus investimentos ao longo do tempo. Mas você vai estar tranquilo, o que vale mais do que o retorno em si dos investimentos. E essa também não é uma questão binária. Você não precisa escolher somente um ou outro. De repente você pode montar uma carteira muito eficiente usando a renda fixa e a renda variável de forma combinada. É o que muita gente faz. O mais importante de tudo aqui, como eu falei, é você se conhecer como investidor para entender o que faz mais sentido para você, de acordo com o seu planejamento de construção de patrimônio, com os seus objetivos pessoais, que tem que ser muito bem definidos quando você pensa em investir o seu dinheiro, e claro, entender o propósito de cada um dos ativos dentro de uma carteira, o funcionamento de cada um deles. Mas agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha? Isso aqui é cabo de guerra? Renda fixa de um lado, renda variável do outro? Dá para ter os dois na carteira ao mesmo tempo? Quem ainda não investe em renda variável tá vacilando? Se você fosse milionário, você investiria 100% do seu patrimônio em renda variável? Marcelo, agora me complicou.
Comenta aqui embaixo que eu vou querer ver agora a opinião de vocês. Obrigado, galera! Não esquece, se inscreve no canal porque aqui a gente está sempre conversando sobre bons investimentos que vão te levar até a sua independência financeira. Vocês são fera demais, obrigado pela sua inscrição. E claro, não foque no curto prazo, tenha visão de sócio.